Olá! O Panorama começa agora com reportagens do seu jornal da TVT. A sociedade do ponto de vista dos direitos humanos e movimentos sociais. Acompanhe. A gente começa o programa falando sobre a matriz energética mais cobiçada do planeta, o petróleo. Ao contrário do tempo em que se bradava "o petróleo é nosso", o governo de Michel Temer sopra aos quatro ventos que toda essa riqueza, que demandou anos de pesquisa e elevados investimentos, não precisa ser nossa. Sindicalistas e economistas discordam. Acompanhe na reportagem de Michele Gomes. Amanhã faz um ano que Pedro Parente assumiu a presidência da Petrobras. Os petroleiros destacam que, nesse período, o gestor indicado por Michel Temer mudou radicalmente o projeto da estatal daquele aprovado nas urnas em 2014. A gente sabe que nas últimas eleições, 2010 e 2014, tanto primeiro como segundo turno de cada uma delas, as presidenciais, a Petrobras ela tem sido um dos principais temas nos debates. A questão do papel da empresa no Brasil. E em todas essas eleições, quem ganhou a eleição era quem defendia a Petrobras como um papel central, impulsionadora do desenvolvimento nacional e que defendia que o petróleo brasileiro deveria servir para desenvolver o Brasil como nação. E a gente vê que, a partir do golpe, não é isso que tem acontecido. Para barrar o desmonte da empresa com a venda de ativos como refinarias e plataformas, os trabalhadores petroleiros exigem a saída de Parente da presidência e de todos os integrantes do Conselho Administrativo e da diretoria executiva. Não é esse projeto que foi vitorioso nas urnas. Não é esse projeto de país e não é esse projeto de Petrobras. Esse debate da Petrobras foi colocado nas eleições e eles perderam. E daí, através de um golpe, eles querem vir destruir a empresa que é um dos maiores patrimônios do povo brasileiro. Para o economista César Locatelli, o governo dá um tiro no pé quando abre mão do controle da exploração do pré-sal depois de décadas de investimentos da maior reserva de petróleo dos últimos anos. Isso é muito triste, né? Porque ao invés de você ter aquele modelo em que você faria o investimento, a empresa pública faria o investimento, pagaria royalties para o Estado repassaria esses royalties para educação e para a saúde, ao invés de você ter isso, você tem o corte por 20 anos. Locatelli acredita que a intenção do governo Temer é dar continuidade ao projeto de privatização do governo de Fernando Henrique Cardoso. Primeiro, você acaba com a imagem da empresa pública. Né? Foi assim que foi feito para privatizar as elétricas, as telefônicas, a Vale, enfim, toda aquela leva de privatizações que a gente sabe a quem aquela leva favoreceu, tinham esse mesmo objetivo. O que o Fernando Henrique não conseguiu fazer? Ele não conseguiu privatizar a Petrobras e o Banco do Brasil e a Caixa. É o que está faltando e é o que esses caras estão tentando. A bancada evangélica do Senado desengavetou uma proposta de emenda constitucional de 2015 que veta o aborto legal. A lei que está em vigor prevê o procedimento somente em casos específicos. Uma pesquisa nacional mostra que cerca de 5 milhões de abortos foram realizados em 2016. Especialistas afirmam que a PEC é antiga e absurda. Veja a reportagem. Mas uma proposta do Senado pode resultar em retrocesso aos direitos e conquistas no país. É o caso do avanço da PEC, que altera o texto da Constituição sobre o aborto legal e reconhece o direito à vida desde a concepção. Na prática, se aprovada, na PEC 29/2015, qualquer interrupção voluntária na gravidez será considerado crime. Ele faz com que as mulheres pobres, as mulheres negras, as mulheres com menos acesso da população
gestação realizem em condições de clandestinidade, coloquem suas vidas em risco muitas vezes, tenham problemas de saúde, tenham hemorragia. Então, é uma grande hipocrisia. Essa PEC viola os tratados internacionais. Então, eu acho que o movimento de mulheres, a sociedade civil, precisa se mover. Caso tenha o avanço dessa PEC, denunciar nas cortes, né? Denunciar na ONU, denunciar na OEA. A proposta defendida pela bancada evangélica veta o aborto em qualquer situação. Hoje, o Código Penal prevê o aborto nos casos específicos de estupro, encefalia ou quando há risco de vida para a gestante. Para se ter uma ideia, 1 em cada 5 mulheres, aos 40 anos, fez pelo menos um aborto. Os dados da Pesquisa Nacional do Aborto apontam que 4.700.000 brasileiras realizaram o procedimento. Em 2015, foram realizados mais de 500.000 abortos. Para a representante da Marcha pelas Mulheres, Carla Vitória, criminalizar o aborto não reduz o número de casos, mas a legalização evita o sofrimento desnecessário e a morte de muitas mulheres. A sociedade precisa refletir, né? 1 a cada 5 mulheres dentro do período fértil já realizou aborto na nossa sociedade, né? Será que todas essas mulheres elas precisam ser presas, né? No Rio de Janeiro, uma audiência pública na Câmara Municipal debateu os altos índices de mortalidade materna na cidade. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a cada hora, 33 mulheres morrem em todo o mundo devido a complicações na gravidez. O Rio está entre as piores capitais para uma mulher engravidar. Relatos de dor e revolta. 4 dias aguardando o atendimento. O Rio de Janeiro é a 6ª pior capital do Brasil para uma mulher engravidar. As mortes maternas, em sua maioria, são consideradas evitáveis e fruto de negligência no atendimento hospitalar. Eu não podia ter um parto normal, me ligaram, me fizeram laqueadura sem me avisar, sem minha autorização. O médico entrou na sala junto com a outra doutora, subiram em cima de mim. E é ali que eu consegui o Davi conseguiu nascer, só que na hora que ele nasceu eu desmaiei, porque eu já estava muito fraca, minha bolsa já tinha estourado há horas, e ele foi direto para a UTI. Chegando lá ele ficou 7 horas vivo, mas ele não aguentou. Entre as causas apontadas para os altos índices de mortalidade estão a violência obstetrícia, a defasagem na rede de atendimento, o racismo institucional, o preconceito e o moralismo. O abortamento é a 4ª causa de mortalidade materna no nosso país. É uma causa totalmente evitável, porque as medidas que poderiam reduzir a morte materna por aborto, primeiro, diz respeito à criação de protocolos, guias de orientação para o atendimento e um acolhimento mais humano. O perfil com maior incidência de mortes de gestantes é de mulheres negras, jovens, com baixa escolaridade e moradoras de regiões periféricas. Você tem aí uma faixa etária e você tem uma cor que chega antes, também quando essas mulheres estão no processo de pré-natal, quando estão no puerpério, quando estão na própria elucidação, na própria concretização, melhor dizendo, do parto. A saída passa pelo envolvimento de diferentes instâncias do poder público e da sociedade civil. Que nós possamos ter uma mudança de panorama, né, diante de um quadro assim tão dramático, principalmente quando a gente ouve que são mortes evitáveis. Um projeto social dá uma perspectiva de trabalho a quem chega ao Brasil fugindo de guerras ou da falta de oportunidades. É o recém-inaugurado Espaço Migrantes, no centro da capital paulista. Conheça melhor o projeto na reportagem de André Gianocari. O Espaço Migrantes, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo, dá os primeiros passos para acolher trabalhadores vindos de outros países. O projeto é fruto de uma parceria entre a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, o CDHIC, Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante, e o Patronato INCA, Segil Brasil. Há um cenário de redução de direitos, nós achamos que era importante unir as iniciativas, integrar esses serviços e fortalecer. Ilis cita os serviços prestados pelo espaço, que funciona de segunda a quinta-feira, das 9 da manhã às 5 da tarde. Aqui, orientação para documentação, regularização migratória, assistência jurídica, assistência social, orientações trabalhista, previdenciária e orientações sobre a cidade,
e como se inserir também nos programas sociais que existem, né, da cidade e do governo federal. Bolivianos e peruanos são os que mais procuram o projeto. A expectativa é atender até 12 mil pessoas até o final deste ano, inclusive refugiados. Segundo o Comitê Nacional para Refugiados, ligado ao Ministério da Justiça, as solicitações de retiro no Brasil foram de menos de 1.000 em 2010 e quase 29 mil em 2015. Atualmente, vivem aqui no Brasil 9 mil retirantes de 70 nacionalidades diferentes. Na capital paulista, 300 emigrados são recebidos diariamente pela organização não governamental Missão Paz, ligada à Igreja Católica. Este empresário explica o porquê do interesse em contratar migrantes e refugiados. A necessidade se deu em função da qualidade desse pessoal que vem de fora, o compromisso que esse pessoal vem assumindo tem se destacado em função da necessidade deles, juntando com a nossa, acaba dando uma parceria bem feita. No próximo bloco, Conselho de Psicologia é contra a internação compulsória de dependentes químicos. E uma pesquisa revela que a desigualdade social dificulta o acesso à justiça. O Panorama volta já.